Hoje eu resolvi voltar a gravar algumas coisas com vocês, reflexões como antigamente fazíamos, né? E tudo começou por causa de estar conversando com Maria. Maria estava contando para mim que de um dia conversando com Francisca, óbvio que os nomes são fictícios, né? Falou alguma coisa do tipo, nossa, quero tanto te dar tal situação ou tal negócio, né? Em breve eu vou conseguir fazer isso. E a Francisca ouviu e falou, nossa, Maria realmente vai me dar alguma coisa, comprar alguma coisa, enfim, né? Passaram-se os anos, na verdade passaram-se os anos. E a Maria começou a perceber que a Francisca estava mal-humorada, estava emburrada, estava entristecida, ficou pensando mil situações que poderiam estar acontecendo com a Francisca. Que será? Será que é relacionamento afetivo? Será que ela não está feliz com uma determinada situação da vida dela? Bom, até que de repente, passado anos, né, a Maria resolve conversar com a Francisca para tentar entender o que estava acontecendo com ela, né? Como amiga, compartilha comigo, de repente, alguma coisa que nós podemos resolver sozinhas, ou trocar ideia sozinha. E aí a Maria descobre que a Francisca está chateada por uma coisa que anos atrás a Maria falou e se comprometeu. Ouvindo essa história, ou melhor, é uma realidade, né? Apesar de nomes fictícios, é uma realidade. Maria estava passada. Por que passada? Porque foi uma conversa onde ela fez uma citação, mas em nenhum momento ela acreditou que aquilo teria como resultado essas atitudes da Francisca. Ela falou porque tinha muita vontade de poder ajudá-la de determinada maneira, mas em nenhum momento ela se viu obrigada ou presa àquele comentário que Francisca entendeu como uma promessa. E todo este tempo, aquilo ficou dentro da Francisca, e de alguma maneira, aquilo dentro da Francisca estava dentro da relação das duas. E nessa conversa eu me lembrei que há muitos anos atrás, numa situação numa loja, para vocês terem ideia, era no Ponto Frio, que nem sei se existe hoje ainda, enfim. Minha filha era pequena e ela queria uma bicicleta. E naquele momento estava muito difícil de eu poder adquirir a bicicleta. Inventei uma história para ela, que a bicicleta seria entregue em casa. E ela nunca foi entregue em casa. Hoje, essa minha filha tem 22 anos. E quando, sabe aquelas lembranças? Vocês sabem o que eu tô falando. Quando se reúne, todo mundo tem uma lembrança. E sempre aquelas brincadeiras, como Freud já dizia. Aquelas brincadeiras que você está rindo, mas na verdade cheio de verdades. E aí naquilo vem a história, e sempre que aparece alguma lembrança, lá vem a bicicleta. Lembra aquela bicicleta? Eu acho que você nunca comprou, porque nunca entrou, nunca chegou, nunca foi entregue. E conversando com a Maria, a situação dela e da Francisca, me lembrei disso. E passamos a conversar. Quantas palavras soltas falamos sem consciência das consequências. Eu não acho que conseguimos ter consciência de tudo e que o que nós vamos fazer? Vamos passar o tempo todo nos vigiando daquilo que falamos por causa do medo do que o outro vai pensar e como ele vai reagir? Não, não é esperado isso, não é pedido isso. Mas tem situações que é da nossa irresponsabilidade. Com a nossa fala solta, né? Nossa fala totalmente desregrada e o ouvido do outro. Porque o outro, tanto quanto nós, eles são carentes. O outro, tanto quanto nós, querem acreditar em alguma coisa. Ah, mas como as pessoas vivem na ilusão? Sim, vivem, nós não vivemos? Sabe aquela história da autorresponsabilidade? Pois é, nós já entendemos a autorresponsabilidade, porém, muitas vezes caindo no conto do outro, não, no conto do nosso desejo.
de que o outro venha, realize, faça a compra. Deixamos de enxergar o outro e ficamos olhando para o outro com o nosso desejo, na expectativa, esperando que o outro faça aquilo que ele prometeu. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a Maria nem imaginou que isso estivesse acontecendo e que aquele mau humor todo da Francisca não era em relação a nenhuma dificuldade da vida dela, mas em cima de algo que na cabeça dela lhe foi prometido e não foi cumprido. Às custas disso, se sentiu presa numa necessidade de ter uma indenização sobre aquilo que um dia foi lhe colocado. Pois é. Da mesma forma que eu estou falando para vocês a história da bicicleta, quantas indenizações nós devemos ao próximo? Vou repetir, tá? Eu não estou dizendo do que o outro pensa, alucina em cima do que falamos, mas da responsabilidade daquilo que soltamos e que pode sair caro emocionalmente para o outro e que aquela energia permeia relações. E na nossa desatenção, não vemos. Será que não vemos mesmo? Ou será que é cômodo não ver? Afinal de contas, a vida tem tantas situações, mas era aquela que eu gerei para você? Você tá assim por causa daquela? Ainda menosprezamos o outro diante de algo que saiu da nossa boca, das nossas promessas não cumpridas, do nosso desejo de resolver problema, jogando qualquer palavra para se safar, em vez de sentar e às vezes claramente diagnosticar uma situação e falar da nossa limitação ou não, da nossa realidade. Não, jogamos ao vento achando que assim nos libertamos e nos livramos da situação. Pois é, não nos livramos. Como a vida sabe cobrar de nós tudo, o outro também sabe cobrar. Eu vou deixar bem claro uma coisa, né? Essa reflexão não é por causa da expectativa da expectativa que o outro cria em cima de nós, mas aquilo que sem perceber falamos e nos comprometemos. Porque o outro é sensível como somos. O outro tem desejos como temos. O outro cria expectativas porque nós ainda criamos, mesmo sabendo que não devemos ter. Ainda criamos. Sabe por quê? Porque todos são carentes ainda desejosos de alguma coisa. E é tão bom imaginar que alguém vem em nosso socorro. Porque assim, cansados que ficamos da nossa responsabilidade, é fácil cair no conto criado por cada um de nós. Enfim, quais são todas as indenizações que devemos? E aí, conversando com a Maria, falei, olha, tem umas meditações que falam dos acordos que criamos, até em vidas passadas e que desconhecemos. Então, se desconhecemos, aumenta a nossa responsabilidade, porque hoje o importante é o que conhecemos. E conhecemos a força da palavra, e conhecemos a força da energia. Conhecemos a força do que o outro põe de expectativa em cima de nós. Porque conhecemos a nossa força quando jogamos a nossa expectativa em cima do outro. Eu não quero mais ter que pagar indenização para ninguém. Acredito que cada um de vocês também. Chega de indenização. Não queremos dever nada para ninguém. Porque já devemos para nós a nossa liberdade. Já devemos para nós o exercício do livre-arbítrio e da nossa sinceridade e espontaneidade no que falamos. Não adianta jogar meias palavras ao vento achando que, ufa, me safei. Nos safamos temporariamente, porque a conta sempre vem. Será que é pesado o que estamos falando nesse momento? Depende de cada um. Mas com certeza, eu lhe garanto que muita gente que ouvir vai dar risada. Porque como eu, com a história da bicicleta, muitas coisas falamos e o outro, na brincadeira, vem e fala, você lembra aquele dia? Pois é só uma lembrança, é só uma brincadeira. Que bom, vamos rir descompromissadamente. É só isso, não tem nada que nos una em sentido de ressentimento. Tá tudo resolvido, tá tudo esquecido e claro, tudo perdoado.